Bem, presidente, nesse momento da discussão, nós estamos entrando na reta final, antes para a votação do projeto de lei no plenário. É impossível debater esse projeto sem pensar o seu contexto. Um contexto, por exemplo, de que a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, está em greve desde o dia 2 de maio. E nenhum processo efetivo de negociação foi feito, né, com os docentes da UENG, que estão em greve desde o dia 2 de maio. Eu quero lembrar que, no caso da UENG, tem vencimentos básicos menores do que o salário mínimo. Nenhuma mesa efetiva de negociação foi feita. É um contexto em que os servidores se mobilizam. Eu sei que o Sindicema está realizando assembleias regionais, que é o sindicato que representa os servidores do meio ambiente. O Sindjut acabou de fazer uma rodada de paralisações regionais, e a própria assembleia, que vai ser realizada nessa quarta-feira. Ou seja, os servidores mobilizados, e você não tem, por parte do governo, nenhum processo de discussão, de negociação ou de efetivo diálogo. É nesse contexto que esse projeto de lei tramitará aqui na Assembleia Legislativa. Esse mesmo contexto que me faz lembrar que a educação tem dinheiro. O que o governo Zema faz é uma decisão política de não investir o dinheiro da educação na valorização dos seus profissionais. No ano de 2019, por exemplo, o governo Zema deixou de investir R$ 2.740.405.235,97. Já em 2020, o governo Zema deixou de investir R$ 2.293.044.308,47. Então, a decisão do governador, de ano após ano, não fazer a recomposição com os reajustes do piso salarial é uma decisão política. Não é em função da situação financeira do Estado, não é crise, é uma decisão política. Porque ele não enxerga que a educação é um lugar que os seus profissionais precisam ser valorizados. E eu ouso dizer que o seu governo elege a educação como um alvo, né, em relação às dificuldades, aos problemas que a categoria tem enfrentado. Então, tem dinheiro. Mas, ano após ano, o governo Zema não fez os reajustes do piso salarial profissional nacional. No primeiro governo Zema, ele não praticou nenhum dos 3 reajustes. Em 2023, praticou um reajuste abaixo do reajuste do piso da educação. E para 2024, ele está utilizando o reajuste do piso para todo o funcionalismo. Mas não adianta o reajuste deste ano se você não faz a política permanente de valorização, porque o piso salarial é isso, gente. É uma política de Estado. Ano após ano, você vai recompondo o salário dos servidores da educação, na mesma proporção em que aumentam os recursos para a educação. Então, o Fundeb esse ano é maior, a cota salário educação é maior, manutenção de desenvolvimento do ensino é maior. Se você for comparando ano a ano, os recursos só aumentaram, mas a valorização dos profissionais o governo não praticou. É por isso que a gente não pode deixar um projeto de lei de reajuste, seja ele qual for, sem disputar as pautas que são importantes. A revolução não vai acontecer pelo parlamento. O parlamento, na verdade, ele é um espelho da sociedade, é um retrato, né, da sociedade com todas as suas contradições. Mas o parlamento é o lugar para a gente disputar as nossas pautas. E é por isso que a gente apresentou emendas. Porque quando esse processo do reajuste finalizar, o governo vai virar a página da discussão salarial. Não tem campanha salarial depois que esse reajuste tramitar na Assembleia. O momento da disputa do reajuste, ele é agora. Por isso, nós apresentamos emendas. Nenhuma categoria será vitoriosa sozinha. Esse é um outro debate importante. Às vezes, alguma categoria não faz o debate agora ou não faz a mobilização agora para posterior negociação. Não acontecerá. A tática do governo está muito clara. Ele usa um índice homogêneo para não precisar fazer negociações com as categorias. E o governo, assim que esse projeto terminar a sua tramitação, ele vai virar a página e vai começar querer avançar com o projeto de lei do PSENG. Esse é o cenário. Então, nós temos essa semana e a próxima semana para fazer discussão salarial em Minas Gerais. Então, esse é o contexto em que nós nos encontramos. Não tem campanha salarial depois, porque o governo já vai virar a página, nós não temos legitimidade, competência legislativa, né, para fazer projeto de lei de reajuste salarial, né, de ser iniciativa de deputado, projeto de lei. O momento das campanhas salariais, ele é agora, no momento que esse projeto está tramitando. E é por isso que nós apresentamos as emendas, porque nós precisamos disputar o conteúdo dessas emendas, considerando que nós sabemos os recursos existentes. Eu citei aqueles que são vinculados à educação, poderia citar os vinculados da saúde, que o governo Zema também não aplica o mínimo constitucional em saúde, não é? Poderia citar
acordo homologado, a decisão judicial em relação à carreira dos servidores do meio ambiente, poderia citar o acordo homologado em relação à educação superior, ou seja, nós precisamos disputar esse conteúdo da questão salarial. Por isso que nós, do Bloco Democracia e Luta, apresentamos várias emendas para fazer essa disputa. Disputa, por exemplo, sobre retroativo. Quando é que vai ser pago o retroativo? Porque o governo não teve pressa em enviar o reajuste. O governo também não tem pressa em aprovar. Ele definiu uma ordem de acordo com uma estratégia que ele está mirando o IPSENG e o IPSM. Quando será pago o retroativo? Uma das emendas do Bloco Democracia e Luta diz respeito sobre isso. Não se pode parcelar em tantas vezes, né? Já não é nada o reajuste, você ainda parcela o nada? Uma das emendas do Bloco diz respeito a isso. Outras 3 emendas, elas vão discutir a questão inflacionária, que é direito constitucional, que a secretária Luísa Barreto, quando esteve nesse plenarinho, ela afirmou, ela garantiu aos servidores que a recomposição da inflação estava garantida. Não precisavam se preocupar, e por isso, inclusive, ela defendia que a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque os servidores não teriam nenhum prejuízo. O governo não está dando a inflação. Por isso, as 3 emendas nossas trabalham sobre isso. Todo o período, os últimos 2 anos, é uma emenda, e as outras 2 emendas separadas de cada ano. Porque nenhum projeto, o percentual do governo não repõe sequer a inflação. E as outras emendas, eu estou finalizando, presidente, a outra emenda vai tratar sobre o reajuste que o governo ficou devendo de 2022. Não dá para virar a página. Ou melhor, eu não viro essa página. Porque era um reajuste devido. Nós demonstramos em 2022 que o governo tinha dinheiro para fazê-lo. Esse discurso de que o discurso que a gente escuta aqui é que, inclusive, o governo foi ao judiciário pedir declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual do piso, porque não adianta ter lei se não dá conta de pagar, mas Minas dá conta de pagar. Minas não paga por decisão política do seu governador. Não é? Então, está devendo o reajuste de 2022, e nós fizemos uma emenda autorizativa para não incorrer no mesmo argumento que o governo utilizou naquela oportunidade. E continua tendo dinheiro em caixa para fazê-lo. É só a gente pegar o nosso celular e ir lá no relatório, o último relatório divulgado da Secretaria da Fazenda, que vai nos dizer que o governo está investindo 18% da educação e não os 25%, e tem o dinheiro da própria cota salário-educação que pode ser utilizado. E a última emenda, estou finalizando, presidente, é uma oportunidade que nós temos de corrigir um grave problema que acontece no funcionalismo. Hoje, uma professora de nível superior de escolaridade, se ela está com câncer e se afasta para tratar da sua saúde, qual é o primeiro impacto na vida dela? O resultado da quimioterapia? Não. A redução em 50% da remuneração. Porque o governo compõe de parcelas que não são vencimento básico para se chegar a uma remuneração superior a salário mínimo. Mas quando você se afasta de uma licença à maternidade, direito da criança e da família e da mulher, a licença à maternidade, você terá uma redução de quase 50% da sua remuneração. Essa emenda não traz despesas ao governo. Está mudando uma regrinha. É de manter o que já é pago em casos de afastamentos legais. Licença maternidade, licença saúde, é a nossa outra e última emenda que eu quero destacar. Então, é possível a gente dar uma resposta mais positiva às demandas dos professores universitários, por exemplo, que estão em greve, mantendo a ajuda de custo. É claro que a nossa emenda é para todo o funcionalismo, mas eu estou conversando com quem está nesse momento em greve e que, numa licença à saúde, reduz o seu salário em quase 50%. Então, você tem mecanismos, você tem formas, você tem como dar respostas melhores em relação à situação dos servidores. Mas o governo insiste nessa opção política de tratar o servidor público como não reconhecendo ele como sujeito de direitos, não reconhecendo como trabalhador, como resultado de uma engrenagem que você não precisa cuidar dele. Porque questões básicas, como direito a uma licença médica, que nós poderíamos resolver agora, como eu tentei resolver no projeto de lei 875, que lá nós não conseguimos, estou voltando com essa pauta de forma coletiva pelo Bloco Democracia e Luta, o governo insiste em não fazer nenhuma política. Mas fica aqui, gente, o contexto desse projeto de lei e os desafios que nós teremos para o próximo período. É claro que aqui nós vamos votar a favor de todas as emendas e vou finalizar, presidente, disputar no plenário. E aí eu quero chamar a atenção da etapa de amanhã. Plenário vazio quer dizer que nós não nos importamos com o que está sendo votado. Então, as galerias amanhã não podem estar vazias. Elas precisam estar ocupadas de todos os setores do funcionalismo. Esta casa é política, ela funciona assim. Muitas vezes não é no convencimento das ideias,
Porque a gente, inclusive, tem argumentos muito bons aqui. Não é um convencimento, é a mobilização, é a pressão. E nós precisamos compreender que o momento do tensionamento e da pressão é nessa semana e na próxima semana em relação à pauta salarial. Depois, aí nós vamos estar na reação e no enfrentamento para impedir que o governo acabe com o IPSENG e com o IPSM. Caixa hoje do governo do Estado, 34 bilhões, 799 milhões, 541 mil reais, 951,03 centavos. Ou seja, nós temos no Caixa do Estado um montante, um valor de quase 35 bi. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para dizer que o que nós estamos vivendo aqui é uma opção política. Quando foi dado aqui isenção de mais de 1 bilhão e 200 milhões para as locadoras, eu chamei a atenção. Nós não tivemos aqui, acompanhado dessa isenção, nenhum tipo de análise de impacto financeiro orçamentário. Vamos lembrar algumas coisas aqui também importantes, que estão, inclusive, no nosso no Instagram do nosso Bloco Democracia e Luta. Zema diz não oferecer recomposição salarial por causa da situação fiscal, mas, porém, todavia, entretanto, vamos lá. É o único governo de todos os governos que devem à União que não paga nada de dívida. Um governo que aumentou a dívida para 170 bilhões sem pagar nenhum centavo. E nesse período, nós tivemos receitas extras, opção política. Tem saldo em caixa e faz opção política de não valorizar o servidor. Nunca pagou o piso salarial da educação, pelo contrário, judicializou o piso da educação. Deu calote nos servidores da segurança pública por 3 vezes, descumprindo o acordo firmado com a categoria. E como muito bem lembra aqui o nosso querido deputado Sargento Rodrigues, com a ata assinada. Então, nesse governo, deputado, nem a palavra, nem a letra, ela vale. Paga menos de um salário para os serviços gerais, auxiliares da educação, além de outras categorias. Esses dias, pessoal, me perguntaram sobre um péssimo serviço prestado por uma empresa de transporte intermunicipal. E alguém disse, deputado, não tem fiscalização. Eu falei, gente, como é que vai fiscalizar se um fiscal do DR está ganhando menos de um salário mínimo, deputado Sargento Rodrigues? Por que Minas atingiu a liderança mais vergonhosa que a gente podia ter, que é o estado que mais desmatou a Mata Atlântica nos últimos anos do Brasil? Porque acabaram com a fiscalização do meio ambiente. Os péssimos rendimentos ali são pagos. Olha, paga para professores da UENG, da Unimontes, os piores salários do país. Aí a gente podia perguntar, como pergunta aqui a nossa postagem, para onde está indo o dinheiro do povo mineiro? Para onde está indo? E aí as respostas, deputados e deputada. Daquele que aumenta o próprio salário em 298%, daquele que aumentou as isenções fiscais de 4 bi, quando ele assumiu, para 18 bi, e eu quero repetir o que eu sempre insisto. Os senhores e as senhoras tinham que ter visto o que eu vi, que infelizmente eu não posso dar publicidade, para não comprometer o servidor da Fazenda que fez a consulta para onde vão essas isenções fiscais. Quem são os amigos do rei? É o rei. Romeu Zema Neto. O rei. Porque me lembrei de uma charge que foi feita. Só que a gente está fazendo a máxima, desnudando o rei. O rei está ficando nu. Para onde está indo o dinheiro? Para 7,5 milhões com buffet de luxo. Para comer camarão, aquele grandão que eu nem lembro o nome, VG. De sacolão, quanto que é? Não me lembra aí? 6 mil por semana de sacolão. Gastando vinho chileno para fazer comida. Nem o vinho mineiro. Lagosta. E aí, para encerrar, deputado, para onde está indo o dinheiro? Para gastar 3,5 milhões em rendimentos para o senhor Gustavo Barbosa nesse período em que ele foi secretário da Fazenda. 3,5 milhões. Então, é preciso chamar a atenção aqui de que as emendas são autorizativas e elas promovem exclusivamente a recomposição inflacionária do período. Não é nem o ganho real. A gente está discutindo ganho real aqui. Estamos discutindo recomposição inflacionária
de 10,67%, que nós provamos, inclusive com dados e com elementos tributários, que era possível o governo fazer, sim, essa recomposição inflacionária da perda do período. E o apelo continua. Por que nós apresentamos essa emenda com o 10,67%? É porque se a gente fosse cobrar os 42% que o governador deve, que ele prometeu, que ele assinou em ata, que ele foi na Associação dos Oficiais, que ele foi na Rede Globo, que ele foi em diversos veículos de comunicação e não cumpriu com a palavra, o governo poderia inventar uma série de desculpas. Mas para evitar as desculpas esfarrapadas, os pretextos, já que agora ele ficou sem saída, nós apresentamos apenas a inflação de 22 e 23, 22 é 5,79 e 23, 4,62. Uma sobre a outra dá exatamente 10,67. Para evitar, inclusive, que eles recorressem à desculpa do regime de recuperação fiscal. Mas lá no artigo 8º da Lei Complementar 159, fala, ressalvado o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Ou seja, ressalvado o IPCA, a inflação. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 22, inciso 1º, que tem o mesmo comando jurídico. E aqui, ouvindo atentamente, por que o relator, o deputado Zé Guilherme, diz não acatar a nossa emenda, gera novas despesas ao erário. Estimativa de impacto financeiro, não tem estimativa. Deputado Zé Guilherme, Vossa Excelência, o deputado João Magalhães, o deputado Carlos Henrique, o deputado Rafael Martins, os 4 parlamentares aqui votaram o projeto de resolução da mesa, 415, e ele tramitou, inclusive, na Comissão de Vossa Excelência, por 2 vezes, sem o impacto financeiro. Mas que projeto é esse? É o projeto que trata dos 300% de aumento ao governador, ao vice-governador e aos secretários. Inclusive, caso Vossa Excelência tenha dúvida, ou qualquer dos parlamentares aqui citados, pergunte aí à consultoria. O projeto de resolução não tinha impacto financeiro, o que foi dado o aumento de quase 300% para o governador, sendo o aumento real de 151%. É bom que a imprensa está nos acompanhando. Quer dizer, para o governador, não precisa de impacto financeiro. E eu já estou aqui nominando os parlamentares, inclusive o próprio presidente da comissão, que votou sem impacto financeiro. Então eu faço a pergunta, então para o governador e os secretários valem? Então aí não tem inconstitucionalidade? Bom, volto a repetir, nós conduzimos a elaboração da emenda de forma autorizativa. Sabe por quê, senhoras e senhores? Senão, o governador mesmo poderia fazer um aumento, a recomposição, o reajuste, por decreto. Na prática, ele encaminha um projeto de lei para a Assembleia, deputado professor Cleito, pedindo a autorização legislativa para que o legislativo autorize ele a conceder. E o que nós fizemos? Apresentamos uma emenda autorizativa. Agora, pasmem, eu faço aqui um apelo, e aqui é um apelo, é um pedido que eu vou fazer aqui, principalmente aos presidentes dos sindicatos, porque eu disse que eu falaria aqui quais são 50 deputados que votaram a favor do aumento do governador. Eu preciso, nesse momento, que cada sindicato, cada associação, cada servidor público desse Estado encaminhe e-mails, vá nas redes sociais dos deputados, no Instagram, no Facebook, ligue para o gabinete e peça apoio a essa emenda. A emenda que é o mínimo do mínimo de justiça, que é a inflação de 22 e 23, é o mínimo do mínimo. Então ligue para o gabinete do deputado, ligue, mande e-mail, vá no Facebook dele, no Instagram, mas de forma mais precisa para esses 50 deputados que votaram os 300% do governador. São eles, Adriana Alvarenga, Alencar da Silveira Júnior, Ale Portela, Antônio Carlos Arantes, Alice Santiago, Arnaldo Silva, Betinho Pinto Coelho, Binda Ambulância, Bosco, Carlos Henrique, Cássio Soares, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Douglas Melo, Dr. Maurício, Duarte Bexi, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, hoje secretário, João Magalhães, Leonídio Bolso, Lúdio Falcão, Maria Clara Marra, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Rafael Martins, Rodrigo Lopes, Tiago Cota, Tito Torres, Vitório Júnior, Zé Guilherme, Zé Laviola, Charles Santos, delegada Sheila, delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Dr. Wilson Batista, Ione Pinheiro, Leandro Genaro, Marli Ribeiro, professor Wendel Mesquita, Raul Belém e Roberto Andrade. Então o apelo que eu faço aqui é para que os senhores servidores, de forma muito especial da segurança pública, peçam o apoio a esses parlamentares, a emenda 57, que será destacada em plenário. Fala, olha, senhor deputado, senhora deputada, da mesma forma que os senhores entenderam que o governador merecia 298%, sendo 151% de aumento real, é covardia, é imoral votar 3,62 para os servidores. É imoral. Vou repetir, é imoral, é covardia. Então eu preciso que os senhores servidores mandem e-mail para esses 50 parlamentares, peça a eles o apoio,
Fala com eles, fala, olha, deputado, o senhor votou um aumento de quase 300% para o governador, vice-secretários. Agora nós queremos que o senhor ajude a emenda 57. A emenda 57, que dá o mínimo do mínimo de justiça, que é os 10,67, que é a inflação de 22 e 23. Então, um apelo que eu faço aos servidores: dirijam a esses parlamentares e peçam o apoio deles. Eu não estou pedindo aqui para nenhum servidor xingar deputado, desacatar deputado. Eu estou pedindo para mandar e-mail pedindo apoio. Falando com ele, olha, o senhor votou 298, quase 300%. Não é possível que o senhor vai deixar passar 3,62. Ajude a aprovar a emenda 57, que está assinada, inclusive, por 30 parlamentares, para que realmente seja feita justiça de forma mínima, porque não é possível. Não é possível aprovar um aumento de quase 300% para o governador e dar as migalhas de 3,62. Não cobre a inflação sequer do ano passado. E eu quero aqui mandar um recado ao vice-governador, que fica conversando um punhado de borrachinha, um punhado de lorota. Quando dá a entrevista dele em Brasília, ele disse o seguinte: olha, porque eu estou dando os 3,62, é o mesmo que o governo federal concedeu. Inclusive, é só falar com a deputada Beatriz Cerqueira, que é a mesma coisa. Falou, olha, engraçado, vice-governador. Para isso, o senhor usa o referencial da educação lá em Brasília, do piso da educação. Como é que o ano passado, quando a educação obteve os 12,84 por esse mesmo governo, o senhor não estendeu a todos os demais servidores? Mas não. Quando quer embromar, quando quer enrolar, fica fazendo esse joguinho. Ora fala de um jeito, fala do outro. Ô, professor Matheus, tem um pouquinho de vergonha. Porque quando o senhor fala isso, o senhor esqueceu das outras categorias. Então tem um pouquinho de brio, né? Porque até agora nós não achamos um jornalista que o entreviste e pergunte para ele: é justo o senhor falar aqui em defender 3,62 e para o senhor, para o seu bolso, ser 300%? Então fica aqui o recado ao professor Matheus Simões. Quando lhe convém, ele usa o referencial da educação. Quando não lhe convém, ele queda-se inerte. Inclusive os próprios parlamentares aqui, os mesmos que eu li aqui, nos apoiaram com a emenda de 12,84. Cadê o professor Matheus Simões para falar? Sumiu. Então fica aqui essa cobrança ao professor Matheus Simões. E fica aqui o apelo aos colegas deputados e deputadas para que pense no servidor. Não é nesse deputado. Em mim não. Eu quero que pense no servidor. Porque o que estão fazendo com os servidores, com uma migalha de 3,62, não tem outra palavra. É covardia, é imoralidade deste governo. O governador Romeu Zema e o Matheus Simões não têm moral para poder falar sobre essa matéria. Não tem moral depois que deram a si mesmo quase 300% de reajuste.